etc. Nos semáforos, passar no verde é proibido. Somos uma casa de banho de um restaurante, temos que meter o cartão, etc. Um sem número de alegadas distopias, mas de facto que metem medo, que é para recuperar, digamos, o dinheiro de alguém que, pelos vistos, fez um grande favor ao país e que concessionou as praias aos estrangeiros e, portanto, é um país vendido. Quando, no final, então, este modesto cronista denuncia o escrivão daqueles textos, então é que é a vergonha. Denuncia numa publicação de uma Gisela Brown, já na segunda parte, e de facto é a queda deste sujeito. A segunda parte é ainda este predador, este oligarca, que decide apoiar então um grupo de extrema-direita, chamado Grupo 1128. Eu escrevi isto antes de a Judiciária se meter com o Grupo 1143. Acreditem, o livro sai pouco depois, mas está escrito muito antes. E, de facto, este meu Grupo 1128, que é uma homenagem a São Mamed, Afonso Henriques, apoia um partido chamado Alto. E são estas maligâncias todas que eu vou denunciar aqui. Porque, de facto, este meu autor policial e tradutor começa a perceber que, num primeiro momento, há um ataque a uma jovem refugiada que veio da Crimeia, com a sua filha de 8 anos, Larissa, mãe e filha, que persegue numa manhã à saída do comboio. Avenida abaixo, a mãe vê-se perdida, atacada pelo líder desse grupo 1128, e abandona a criança. E o meu Gonçalo Santos fica ali com a criança, e agora o que é que faço com ela? Então contacto um amigo que tem uma série de clínicas, João Menezes. Muito bem, vem cá e tal, tratamos da criança que está com febre. Aí conhece uma sócia nórdica, viúva desse João Menezes, Ingrid. Enfim, eu vou mostrar como é que Ingrid, que nunca conheceu verdadeiramente o pai que, traduzido por Gonçalo Santos, aproxima desse pai. Bom, eu mostro como é que depois esse Gonçalo Santos então começa a perceber que há uma Faustina, que é a eminência parda nesse grupo, no 128, que é a redatora, digamos, dos textos do grupo, que a linguagem dela tudo indicia a data do verdadeiro golpe de Estado. E avisa as autoridades, enfim, e tudo vai acabar em bem. Tem que ler para perceber como é que ela entende. Ela chama-se Faustina, esse líder chama-se Marco. Depois, a data do primeiro ensaio é a data que tem a ver com, enfim, o nascimento de um tal Marco. Vocês percebem. Logo conclui ele, o grande ataque vai ser no dia tal. E de facto é. Só que as autoridades estão prevenidas e frustram esses desígnios. Então, tem que ler para perceber como é que se deduz, não é, a data do ataque. Na terceira parte, a manipulação. É o que temos hoje. As televisões estão cheias de manipulação. Sobretudo quando convidam 2, 3 criaturas para dizerem sempre o mesmo. E eu até tinha aqui uma seleção, um diálogo com a Dona Gardénia, o Zandinga e o Bernardo de Vasconcelos, que é o tal redator da primeira parte e que é uma figura
tétrica mesmo. E como é que um pivô, o Lucas Evangelista, que afinal tem outro nome, conjuga essa manipulação. Temos em linha o doutor Bernard Alvarez de Vasconcelos, por quem começo. Diga-me, Sr. Doutor, como reage a esta notícia? Esta notícia é um professor universitário já reformado que terá sequestrado uma adolescente. E, portanto, cria-se este quadro de um falso sequestro para atacar a esquerda. Boa noite, agradeço o convite e o dos colegas de painel. Pergunta-me sobre a notícia que nos deixa em estado de choque. A confirmar-se é grave. Está confirmada. Bom, depois vão ver que tudo isto foi fabricado. Melhor, devemos abordar esta matéria com alguma cautela. Esse docente fez muito mal durante décadas às mentes e inteligências do país. Sei do que falo, etc. Falou-se de sabotagem neste caso, lutas intestinas na tomada de poder. Já veem de que métodos se servem os radicais de esquerda. Isto lembra o Trump, que fala sempre nos radicais de esquerda. Prosseguindo, não tememos processo por difamação, estamos seguros deste exclusivo. Bom, continua, o pivô fecha, eloquente, Sr. Doutor, muito expressivo, deu-nos uma síntese de séculos de glória pátria e de um século lá fora assassino, mesmo genocida. Vejamos a doutora Gardénia, ainda há pouco atacada por defender a mulher na cozinha, acusada de procriadora mora, como se a Bíblia não dissesse: crescei e multiplicai-vos. E agora vem a doutora Gardénia com um discurso, e é importante ouvir isto porque é o que está a correr por esse mundo fora, em certos países. Diz ela: as mulheres são o amparo e garante da família, a segurança emocional de maridos que chegam a casa fatigados. E se não ficam a trabalhar até tarde, esperam um prato na mesa, um carinho ao adormecer. Diz o pivô: é cada vez mais comum ficar a trabalhar até tarde. Estamos a criar uma geração de guardas noturnos. Sim, o nível de vida a isso obriga. Trabalha-se para sustentar a família e estamos pouco com a família. Eu deixo o jantar no frigorífico, que é só aquecer. Segue-se a urgência em mudar de paradigma. Como assim? O dinheiro gasto em creches e jardins de infância deve reverter para as mães, sustento do país, cujos filhos não podem ser substituídos por estrangeiros, sabe-se lá com que traumas e doenças. É um risco, de facto. Não só uma tragédia, uma pandemia social. Mas voltando ao nosso assunto, quero chegar lá. Claro, horroriza-me um velho, uma criança, o quadro é tão disparo e opressivo, é sem palavras. Agora veja, os nossos filhos devem poder escolher a escola, evitando o ensino público, que degrada os sentimentos mais puros, entrega aos estudantes a liberdades perigosas. A luta contra a escola pública. Bom, vai por aqui fora. Crianças mal libertas dos coeiros sabem tudo de sexo. E pior, quando se propõem abortar como única solução, sem dar hipóteses à vida. Tenha cada sala de aula uma imagem da Sagrada Família. E se for de meninas, uma da Virgem Maria, que não era promíscua nem defendia o aborto. Bom, continua tudo por aqui fora, neste tom. É importante, eu quero terminar por salientar, primeiro, como é que a extrema-direita trata a chamada remigração, falando numa substituição do que somos, trata a insegurança e trata o que é identitário. A imigração e o identitário estão ligadas. É desconhecer a história de Portugal. Nem Dona Teresa, nem o Conde Henrique eram portugueses. Nem o próprio Afonso Henriques.
O Portugal que conhecemos hoje é a partir de 1249. Mas fiquemos por Dom Afonso Henriques. Dom Dinis chama, para lançar os descobrimentos, um italiano, Peçanha. Dom João I chama ingleses. O Castelo de Bragança, naquele quadrado, é feito por arquitetos ingleses. As influências neste país são estrangeiras, ora bem, ora mal tratadas. Era impensável este país sem estrangeiros ao longo da história. Os portugueses foram saindo desde o século XV. Marinheiros, eram refugiados por questões de fé, como por exemplo os judeus, eram exilados até há pouco tempo, questões políticas, eram imigrantes, sem mais, por questões económicas, podiam ser desertores por razões político-militares, eram, enfim, turistas, académicos, professores e tal, que, imigrando embora, como eu próprio, não tinham o estatuto dos verdadeiros imigrantes. Portanto, temos tido, de facto, vários tipos de imigração, e este país quer dizer que não precisa de imigrantes. Hoje mesmo estive a ler o último número do Mensageiro de Bragança, que diz: em São Pedro Velho, que é uma aldeola de 160 habitantes, perto da minha torre, a 30 km de Mirandela, os morangos mais doces do país não têm mão de obra. É preciso mão de obra. São 160 pessoas, já de idade, naturalmente. É preciso mão de obra para este país. Se os próprios patrões dizem que é preciso imigração, com que lata vem dizer os políticos que não precisamos de gente. Já não falo da demografia, nem da segurança social e de outras vantagens. Portanto, esta questão da remigração, como se agora com a lei da nacionalidade, tem que ser, de facto, bem pensada. E quando a insegurança, que é um leitmotiv, vem ao de cima, a insegurança neste país tão seguro, pelos vistos, em termos europeus e mundiais, resolvia-se muito bem matando à entrada 2 ou 3 nichos mais graves. Em 76 eu vivi 4 meses na Rua do Bem Formoso. A Rua do Bem Formoso é a mácula, é a mancha por excelência na Lisboa da insegurança, hoje. A Rua do Bem Formoso vai do Socorro ao Largo do Intendente. Fechando essas 2 entradas, a polícia entrava por ali e limpava facilmente aquilo, se necessário. Às vezes nem convém para falar, para justificar de facto a insegurança. Portanto, a Rua do Bem Formoso, que no século XVI era a Rua do Boi Formoso, resolvia-se facilmente. Portanto, essas manchas que justificam de facto depois alarido, são quase nada na qualidade, digamos, da segurança nacional. E, portanto, quanto ao identitário, é grave desconhecer a história de Portugal, de haver grupos 1143 tão patrióticos. Viram outros, como 1139, por exemplo, Ourique, por que não? Outros grupos assim. Ignorando, e vou terminar com isto, que a melhor definição de cultura é não cristalizar numa tradição, numa endogamia perigosa, não cristalizar no que é uma memória hereditária da comunidade
mas dizer que a melhor definição é uma memória não hereditária da comunidade. Assim, justificando miscigenação, trocas de sangues, relações com o outro, de modo que, de facto, sejamos não uma província fechada, mas um país aberto ao mundo. Agradeço a vossa atenção e aguardo questões.